A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro do profeta Isaías. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então para a nossa leitura de hoje. Capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da minha vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, chaçou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homem de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperado que desse uvas boas, mas veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, e as nuvens darei a ordem para que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Então, uma parábola que ilustra aí, o juízo sobre Judá. Ai dos que ajuntam na casa e se reúnem no campo, até que não haja mais lugar e fique como os únicos moradores no meio da terra. Os meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquenta, ou seja, os embriaga, Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor e não olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os meus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmensuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados, mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo. Deus é santo e santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá com o seu pasto, e os nômades se nutrirão com os campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si iniquidade como corda de injustiça, e o pecado como tirantes de carro, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam de bem e o bem chamam de mal, que fazem da escuridade da luz e a escuridade põe o amargo, e faz da escuridade, faz da luz a escuridade, que põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes no seu próprio conceito. Ai dos que são heróis em beber vinho e valentes em misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Pelo que, como língua de fogo, consome o restolho, e a erva seca e se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como a podridão, e a sua flor se esvanecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezam a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo e contra o povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremam os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Contudo, isto não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece,
nem quem tosqueneje, nem dorme. Não lhe se desata o cinto dos seus lombos, e nele se rompe as sandálias das correias. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem a pederneira, e as rodas do seu carro um redemoinho, e o seu rungido é como um leão, ruge como um filho de leão, e rosnando, arrebatam-se a presa, e leva, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, e o seu bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que lá há trevas e angústias, e a luz escurece em densas nuvens. Aqui fala a referência à Babilônia, né, que seria o povo poderoso que julgaria a nação de Judá, né? Agora o capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins tocavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a eles a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, no meio da terra seja grande o seu desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, santa é a semente e o seu. Assim, a santa semente é o seu toco, ou seja, né, mesmo que a cidade fosse destruída, havia ali ainda um remanescente que Deus havia guardado. Né? Capítulo 7. Sucedeu que nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, e Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu e teu filho, que o chama de um resto voltará, ou seja, um resto volverá, né? É o nome do filho dele, né? Marshal Hasbaz. No hebraico, né? Ao encontro de Acaz, que está na extremidade, no outro aqueduto, no açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e disse: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, rei da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-nos, e conquistemo-nos para nós, e façamos reinar no meio deles o filho de Tebeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruída e deixará de ser um povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, que seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi, acaso
não vos basta fastigares os homens, mas ainda fastigais também ao meu Deus? Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal, escolheu o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparado a terra, ante cujos reis tu tens medo. Mas o Senhor virá sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Síria. Dias tais como nunca se viram, desde o dia que Efraim se separou de Judá, porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos e nas fendas das rochas, e em todos os espinhos e em todos os pastios. Naquele dia rapartear o Senhor a sua navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça dos cabelos das vergonhas, tirará também a barba. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite e elas lhe darão, que comerá manteiga e mel, comerá todo o restante no meio da terra. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, o valor de 1000 siclos de prata será para espinheiros e abrolhos, como flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e os abrolhos cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar para ali, não irás, por temeres os espinhos e abrolhos, serão para o pasto de bois e para serem pisados pelas ovelhas. Então, mais uma vez aqui, né, irmãos, palavras de juízo, né, sobre tanto a nação de Israel, né, que aqui era o reino dividido, o reino do norte, Israel, como também o reino do sul, Judá. Agora o capítulo 8, para a gente encerrar, falando sobre a invasão dos assírios, né. Disse também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, pressa segura, que era o nome do outro filho aqui, né, do profeta Isaías, né? Tomei isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Geberequias. Fui ter com a profetisa, e ela concedeu e deu à luz um filho. Então disse o Senhor: põe o nome da criança de rápido despojo, pressa segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista de que este povo ter desprezado as águas de Siloé, e corre brandamente, e está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória. Águas se encherão, o leito dos rios transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando, e passando por ele, chegarão até o seu pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas. Porque Deus é conosco, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração todo o povo que se chama conjuração, não temais o que ele teme, e não torneis isso para vós temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja o vosso temor, e seja o vosso espanto. Ele vos será o santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperai no Senhor, e esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui,
e os filhos que o Senhor me deu, para os sinais e para as maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chirleiam e murmuram, acaso não consultará o povo a Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva, passarão pela terra durante oprimidos e famintos. Será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Olharão para a terra e eis aí a angústia, escuridão e sombras de ansiedade serão lançados para densas trevas. Então, irmãos, o capítulo 8 aqui é um alerta, claro, para servir somente ao Senhor, adorar somente a Ele e jamais se inclinar para a idolatria e para práticas que o Senhor abomina, como, por exemplo, cita aqui a consulta aos mortos, mas sim atentar para a lei e a justiça do Senhor. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.